Eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com o Batman ou super-heróis, mas que ela é uma super-heroína, é. Você sabe que essa professora, ela chega ao ponto de se inscrever em concurso para ir para dentro de uma sala de concurso para poder sentir a emoção que vocês sentem na hora da prova? Você sabe de quem é que eu estou falando? Sim. Quem é? Clarice. Mais alto! Clarice. Então vocês gritam Clarice e eu digo assim, vem pra cá. Então vamos lá? Clarice. Vem pra cá! Clarice. Vem pra cá! Surpresas mil. Vocês vão ver o que eu me presto por vocês. Bom dia. Bom dia. O que vai cair na prova amanhã? Vamos lá. Assunto: impugnação de mandato eletivo. Prazo. Se conta do quê? Muito bem. Se instrui como? Com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Ação de impugnação de mandato letivo tramita em segredo de justiça. Muito bem. Artigo 14, parágrafo 10, parágrafo 11. A lei que altera o processo eleitoral, artigo 16, tá, entra em vigor na data da sua publicação. Não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Né? Muito bem. Não se esqueçam que esse artigo 16 aí, completando ali a minha amiga Suzana, essa é uma norma de eficácia plena. Artigo 22, inciso 1, certo? Lembrando das competências, o artigo 22 somado com o artigo 24. O artigo 22, parágrafo único. O que é o artigo 22 da Constituição Federal? Bom, o artigo 22 trata de competência privativa. Na competência privativa, os estados, através de LC, Lei Complementar, poderão legislar sobre questões? Muito bem. Questões específicas, questões específicas, questões específicas. Somente os estados. Município pode? Município não, município não, município não, município não. Somente os estados. Os municípios só podem suplementar. Suplementar lei federal, suplementar lei estadual. O artigo 22, inciso 1, diz que é competência privativa, entre outros, legislar sobre o direito do trabalho, certo? E tem que tomar muito cuidado com o artigo 22, inciso 1, entre outros incisos, que nós vamos ver no artigo 22, todos que têm maior possibilidade de cair, junto com o artigo 24. Porque o artigo 24 é competência concorrente. É competência concorrente, artigo 24, inciso 1, legislar sobre... Lembre, 22 com 24, par com par, ímpar com ímpar, 21 com 23. Se cair uma assertiva, que é o que eu estou apostando, certo? Você sempre entra pela concorrente, que é melhor. É competência concorrente, legislar sobre direito urbanístico, tributário, econômico, financeiro, muito bem, olá lá, uau, uau, penitenciário. É competência concorrente, junta comercial, é competente. E meio ambiente? Concorrente ou privativa? Concorrente. Floresta, fauna, flora? Conservação da natureza, defesa do solo. Concorrente ou privativa? Defesa de pobre. Defensoria pública. Muito básico. Yes! Vamos fechar essa prova. Pode vir quente que nós estamos fervendo aqui. Muito bem. Então, os incisos principais aqui, naquela última olhadinha, que eu marquei para vocês, do artigo 22, eu marquei o inciso 1, tá? Deixa eu pegar aqui para acompanhar junto com vocês. Artigo 22, inciso 1. O outro inciso, para dar uma última olhadinha, artigo 22, o inciso 5. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no inciso 5. Esses incisos são separados por estatística, tá? Das últimas provas 2014 e 2015. Então, eu me prestei a fazer toda essa estatística com o maior carinho. O que em 2013, 2014, 2015, eles estão pedindo mais em relação à competência. Então,
a conclusão é a seguinte, ó. O inciso 5, que é serviço postal, do artigo 22. O artigo 22, inciso 23. O artigo 22, inciso 23, trata de seguridade social, tá? Esse está caindo muito na prova, e se for uma assertiva, a chance é grande de cair. O outro inciso, que está caindo em assertiva também, é o 29 do artigo 22. Então, o 29, deixa eu ler para vocês aqui, diz o seguinte, ó, propaganda comercial. O 29, ele é o último inciso do artigo 22, certo? Então, a propaganda comercial, quando se cair na prova, pode considerar uma questão dificílima. E por isso que você vai catar essa para você também, vai pegar uma vaga. Vocês viram que o número de inscritos foi baixo. Eu disse que vocês estavam na frente. Eu disse, tá? Eu venho dizendo várias coisas que graças a Deus, o meu anjo da guarda tem me... né? E agora eu vou dizer as questões da manhã também. Vamos lá. O parágrafo único diz o seguinte, ó, repetindo do artigo 22 da Constituição Federal. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questão específica das matérias relacionadas nesse artigo. Então, o que eles devem colocar na tua prova é assinale o incorreto. E o incorreto é que neste parágrafo único eles vão colocar município, tá? Este é o incorreto. O artigo 24, que eles vão somar com 22 para fazer a questão, eles devem colocar o inciso 12, tá? Veja bem, ó, previdência social. Você tem lá, no artigo 22, o que é? Seguridade social. No 24 é o quê? Pode me pagar o H2O, tá? Já te encontrei. Uhum. Você está me devendo. Eu não disse, viu? Olha aqui, ó, estava atrás de você. Olha aqui, ó. Proteção, providência social. E seguridade social? Privativa, previdência social, concorrente, seguridade social, previdência. Muito bem. Artigo 22, inciso 12. E proteção e defesa da saúde, concorrente. Então, o artigo 24, inciso 12, na assertiva, pode vir junto com seguridade social, o que tornaria uma questão muito difícil. Mas você, dando essa última olhada, você vai, tira de letra, né? Próximo artigo. Tudo bom? Próximo artigo. Vai cair no meu óculos aqui. Vamos lá. Bom, o 73, lógico, né? Tribunal de Contas da União. Nós temos na composição do TCU, auditor? Temos ou não temos? Temos! Muito bem, artigo 73. Vamos dar uma olhadinha lá, por favor. Artigo 73. Qual é a idade mínima para fazer parte da composição do Tribunal de Contas da União? Muito bem. Presidente da República? Supremo Tribunal Federal? Muito bem, 35. Tribunal Superior do Trabalho? Fechou. 35, 35, 35. Então vamos lá no 73, aqui, ó. 73. Estou no artigo 73 e vou ler o parágrafo 2º e parágrafo 3º. Bom, diz ali, os ministros do Tribunal de Contas da União são escolhidos 2/3 pelo Congresso, 2/3 pelo Congresso, e o resto? Muito bem, pelo presidente. Então vamos dar uma olhada aqui. Artigo 73, inciso 2. 2/3 é pelo Congresso e 1/3 é pelo presidente da República, com aprovação do Senado. Sim, Senado, sim, Senado, sim, Senado. Aprovar autoridades na Constituição Federal, quem é? Sim, Senado, sim, Senado, sim, Senado. S de sim, S de Senado. Aprovar autoridades, o Senado Federal. Muito bem. Então, diz ali, ó, 1/3 pelo presidente da República com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, tá? E diz o parágrafo 3º, ministro do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos de quem? Ministro do STJ. A palavra vencimento aqui você tem que aceitar ela, embora eu já expliquei em sala de aula e volto a explicar, né? Eles recebem subsídio, só que a modificação não foi feita neste parágrafo. Esta questão já caiu em prova várias vezes pela FCC e eles mantêm a palavra vencimento, induzindo o aluno a erro, fazendo o aluno recorrer depois, dizendo não é vencimento, é subsídio, e acaba que o recurso não dá em nada.
certo? Então você tem que reconhecer a palavra, tendo em vista que é a literalidade da Constituição Federal nesse caso. Muito bem. Próxima parada. Então o 73 é prioridade. Agora, o 5º constitucional, né? O artigo 95. Quais são os órgãos que nós temos o chamado 5º constitucional? Os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, mas temos mais 2. TST e TRT, tá? Então, conforme a FCC, porque há uma discordância doutrinária, tá? Sobre isso, há um outro posicionamento doutrinário, porém esta questão já caiu mais de uma vez pela Fundação Carlos Chagas, que confirmou apenas os 4 órgãos, e na Fundação Carlos Chagas, ela não considera o Superior Tribunal de Justiça, considera apenas o TRT, TST, TRF e TJ, embora a doutrina, muitos doutrinadores tenham posição contrária, nós precisamos da posição de quem vai nos avaliar, e a posição dela é 4 órgãos só, pelo artigo 95. Muito bem, seguindo em frente ainda, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Quem indica o juiz do trabalho para o Conselho Nacional de Justiça? Só 3 indicam, hein? TST. Muito bem. Só 3 indicam. Ou quem indicou foi o Supremo Tribunal Federal, ou quem indica é o STJ, ou quem indica é o TST. Quem indica o juiz do trabalho? Quem indica o desembargador TRT? Muito bem. Quem indica o do TST? O próprio TST? Muito bem. Quem indica o juiz do Estado? Olha o sol do Guaíba! STF. E o desembargador TJ? STF. Muito bem. Juiz federal, TRF, pouco provável, tendo em vista não estar no edital o TRF dessa vez, né? De qualquer forma, vocês já sabem que o juiz federal é indicado pelo STJ e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal, é indicado pelo... Muito bem. Quem pode propor o controle de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, artigo 103 da Constituição Federal? Muito bem. 3 chefe, 3 mesa. 3 chefe, 3 mesa. 3 chefe, 3 mesa. Quem são os 3 chefes? Presidente da República, governador do Estado, do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. 3 mesa. Câmara, Senado e Assembleia. Número 7. OAB. Número 8. Partido político... Só até com. Partido político com, letra N. Por que com N? Não. Qual é o último? Confederação sindical ou entidade de âmbito nacional. Ponto final. Muito bem. Agora vamos para o direito administrativo. Certo? Lei 8.112. Na Lei 8.112, venho trabalhando desde o começo e dizendo desde o começo, sem nenhuma hesitação, que uma é pena. Se cair uma questão da 8.112, ela será a penalidade em relação às proibições do artigo 117. Né? Isso tudo, então, nós temos, que deve ser uma assertiva certamente. Tá? Talvez coloquem mais de uma. A verdade é que a advertência acaba definindo a questão. Então, no artigo 129, você tem as situações de advertência, tá? Então, deixa eu pegar aqui, para acompanhar com vocês. Muito bem. No 129 da 8.112. Então, diz ali no 129 que a advertência ela é por escrito e te encaminha ao 117. E diz... O artigo 117 do Estatuto, lá, essa informação está no 129, né? O artigo 117 do Estatuto, do inciso 1 ao inciso 8, e também o inciso 19, é a penalidade da advertência. Bom, e sempre falo, e essa última revisão deve ser também, vá estudar de baixo para cima, primeiro último. Ou seja, é uma simples advertência, inciso 19, diz ali, recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais quando solicitado. Só que eu também comuniquei vocês sobre a suspensão numa prova, inclusive, que caiu aqui no Rio Grande do Sul, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, e foi no último Tribunal Regional do Trabalho, para os analistas, onde pela primeira vez a FCC literalmente assumiu o inciso 17 e o inciso 18 como advertência. Então, o teu como suspensão, é só para ver se vocês estavam atentos.
como suspensão. Acúmulo de cargo público, que não se admite na Constituição, qual é a penalidade? Demissão. E acumular cargo mais atividade. Suspensão, este que vai cair de novo, tá? De novo, porque da outra vez caiu para o analista, agora eles vão deslocar para o técnico, certo? Cargo mais cargo é demissão. Cargo mais atividade, suspensão. Vai estar isso na prova de amanhã, certo? Fique atento se eles estão falando de acúmulo de cargo ou acúmulo de cargo mais atividade. Porque se eles estiverem falando, eles não vão falar acúmulo de cargo, porque seria muito fácil. Eles pediram na prova, no edital, explicitamente acúmulo de cargo, para induzir a erro, porque eles vão pedir acúmulo de cargo mais atividade, tá? Lá no artigo 33 da 8.112 diz, detectado o acúmulo ilegal de cargo, o que vai acontecer? Você não pode dizer demissão, porque você não pode dizer, vamos penalizar sem o devido processo legal? Claro que não. Eles não estão te perguntando a pena. Atenção para o que eles estão te perguntando. O que vai acontecer? Qual é o prazo que tem para fazer opção? 10 dias. Artigo 133 do Estatuto. Então, nessa situação aqui de advertência, você tem, na minha opinião, cuidar com o inciso 19, tá? Tem que cuidar aqui com o inciso 3 do artigo 117, recusar fé a documento público, é uma simples advertência do artigo 117. Tem que cuidar com o inciso 17 do artigo 117, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situação de emergência, e o 18, exercer qualquer atividade. Logicamente, a prioridade é o 18, certo? Que eu estou torcendo muito para cair o 18, porque é uma questão bem difícil. Bom, na 9784, na lei 9784, eu entendo que você deve novamente dar uma lidinha entre o artigo 11 ao 17. O que é o 11? Competência, certo? Competência. Competência não se transfere, competência é irrenunciável. Porém, competência se delega ou se avoca. Delegar pode ser no mesmo nível hierárquico e para nível hierárquico inferior. Pela literalidade da 9784, o que não se delega? Caráter. Caráter normativo. Recurso administrativo. Competência é exclusiva, tá? Não se delega competência exclusiva. Bom, ainda aqui, ó, isso está no artigo 13, tá? O que eu estou falando está no artigo 13, por isso que eu falei do 11 ao 17, mas na verdade está no 13. E o artigo 20 e 21 é suspeição também pela literalidade. Tenho visto que eles têm pedido muito para técnico. Então, suspeição, você suspira. Porque suspeição está escrito no coração. Quais são as palavras? Amizade íntima e inimizade notória. Qual é mais grave, lembra? Suspeição e impedimento. Está fora da cerquinha, o impedimento. Suspeição é sem efeito suspensivo. Muito bem. E por fim, gente, da lei 8429, agora, quero dar uma dica da 8429, tá? Artigo 21, por favor, da 8429. Artigo 21. Esse 8429, aqui, ó, deixa eu deixar aqui no cantinho. Eu venho também comentando bastante e agora reforço o palpite no artigo 21. Precisa ou não precisa, pela lei 8429, que rege situações de improbidade administrativa, precisa ou não precisa da aprovação do Tribunal de Contas da União? Tô nem aí, independe. Artigo 21, céu estrelado de tanto asterisco, certo? Bom, agora, eu já havia me despedido na sala, né? E venho me despedir de vocês, tá? Sigo com vocês aí com o professor Paulo, né? Uma boa prova para todos vocês. Toda energia boa esteja na hora de vocês, porque vai estar, nós todos os professores já sentimos isso, ela está aqui pairando no ar, chegando até o pessoal do IAD, um beijo carinhoso pro pessoal do IAD, né? E maravilhosa prova, tá, gente? Conta sempre com a gente, porque a gente tá por aí, tá bom? Obrigada, viu?